E abra, por favor, em Romanos capítulo 10. Vamos ler do versículo 14 até o 21. A fé genuína é resultado da pregação da palavra de Deus. É conforme Paulo nos ensina nesse trecho que foi lido agora, destacando a necessidade da proclamação para que de fato haja fé. A fé não entra por osmose em nós. Ela precisa ser endereçada ao nosso coração. Entra pelo entendimento, mas precisa se alojar no coração. Existe uma expressão que todos nós usamos, né? Já se tornou comum, que diz: a fé vem da pregação e a pregação vem de Deus. São frases que nós guardamos, mas isso é uma verdade que surge exatamente desse trecho de Romanos 10, versículo 17, que nós lemos, que é um dos textos mais profundos do Novo Testamento para tratar da missão da igreja, aquilo para que nós fomos chamados. E Paulo descreve isso com uma clareza lógica impressionante. Ele estabelece uma cadeia do Evangelho, que foi aquele versículo, aquele trechinho que eu li no começo: como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Apesar do grande acesso à informação que nós temos nos nossos dias, existe uma carência de fé verdadeira. Existe fé que você estampa na sua camisa, né? Fé. Você não sabe fé em quê, fé em quem, fé da onde. Você não sabe. Muitos ouvem. Vocês estão me ouvindo? Mas nem todo mundo que está aqui está me escutando. Isso é o natural do Evangelho. As pessoas nem sempre conseguem fazer com que o que se ouve desça até o coração. Existe uma parcela nisso que tem relação direta com a nossa responsabilidade humana. Poucas pessoas realmente creem, mesmo sendo expostos diuturnamente à palavra de Deus. Poucos realmente creem nesse grande universo dos seres humanos criados por Deus. E aí nós temos um dilema muito parecido com o dilema que o próprio apóstolo Paulo enfrentava naquele tempo. Nós vivemos numa época de abundância de informação. Você entra em qualquer mídia social e você vê lá alguém falando de Deus, às vezes coisa certa, às vezes coisa errada. Não estou falando agora, fazendo um juízo de valor do que é certo ou errado, mas o fato é que tem muita gente falando. Mas, paradoxalmente, existe uma escassez de fé genuína. Isso se tornou raro. Se tornou tão raro que nós nos alegramos, rejubilamos quando descobrimos alguém cujo fruto de vida é de um simples cristão. Era para ser assim com todos nós. E nós ficamos quase desarvorados quando achamos alguém. Outro dia desse, a gente estava numa faixa de pedestre e o sinal fechado para nós, as pessoas, os carros parados, e passou um rapaz. E ele agradeceu, ele foi agradecendo porque a gente estava parado no sinal. Eu comentei, eu acho que era a Roberta que estava comigo, eu falei: a que ponto nós chegamos? As pessoas agradecem porque você fez o que tinha que fazer. Porque o normal é você ter medo de passar numa faixa de pedestre com o sinal aberto para você, porque as pessoas simplesmente vivem num grande paradoxo entre o que sabem e o que fazem. E isso não é diferente na fé. Nós temos hoje muitos ouvintes digitais, ouvintes supérfluos, mas temos poucos que ouvem a ponto de crer. Infelizmente, isso não é privilégio do nosso tempo. Sempre foi assim. Porque esse entupimento auricular da fé, isso é por conta do pecado. Mas há pessoas que sabem que isso é pecaminoso e continuam fazendo, porque se arbitram o direito de dizer para Deus: eu faço como eu quero. O problema não está no alcance da palavra. O problema está na resistência do coração. O problema não é você acreditar no que a Bíblia fala.
O problema não é você entender que a Bíblia falou a verdade. O problema é você estar disposto a engolir a verdade de Deus para o seu coração. Porque a sua natureza, assim como a minha, vai querer andar na contramão daquilo que Deus falou. Qual é o problema disso? Nenhum. Mácula moral, ética, que vai parar no chão. E, se o último dia chegar e ainda estiver assim, esse mesmo vai parar no inferno. Essa é a razão. E é por isso que Deus não para de dar oportunidade, porque o tempo ainda é factível de ser oportuno. Paulo constrói um argumento teológico e ele, nesse argumento, estabelece aqui, demonstra que a fé resulta da pregação e ele ressalta a importância enorme de termos gente pregando, a palavra precisa ser pregada a fim de que pessoas ouçam. E como é que Paulo vai montar esse argumento? Ele começa por citações do Antigo Testamento, ele formula perguntas, só que ele vai responder essas perguntas, que são retóricas. Ele vai responder parcialmente, e aí as pessoas ficam sem a conclusão. Aí, nessas respostas parciais que ele oferece, ele sabe que elas são parciais, são inconclusivas, então, no ponto seguinte, ele próprio sugere as devidas correções e contextualizações, demonstrando aos leitores, aos ouvintes daquele tempo e a nós também, que por detrás de tudo existe a necessidade de uma sólida compreensão do que é a verdade do Evangelho. Ele vem de um princípio geral, que é crer pela pregação, para implicações práticas, como a urgência de pregarmos o Evangelho e a urgência de ouvirmos o Evangelho, mas da maneira correta. Esse trecho de Romanos vai nos falar pelo menos 3 verdades. A fé vem pelo ouvir, mas não ouvir qualquer coisa, ouvir a palavra de Deus. Mas Paulo também nos fala uma miséria da nossa raça, que nem todos os que ouvem a bendita palavra de Cristo vão obedecer à palavra de Cristo. E, finalmente, ele mostra que Deus é paciente, tem sido paciente, diante da resistência do homem, porque ele continua chamando. Mas isso, como bem sabemos, terá um fim. Nesse primeiro trecho, 14 e 15, é onde ele reforça a ideia de que a fé vem pelo ouvir. Ele confronta Israel, mostrando que apesar da proclamação da mensagem, desde tempos imemoriais naquele povo, a rejeição e a incredulidade de Israel evidenciam tanto a soberania divina em enviar a mensagem, quanto a responsabilidade humana daqueles que recusaram essa mesma mensagem. O versículo 13, que é o anterior ao início do texto, que é o finalzinho do sermão da semana passada, nos diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E isso tem uma conexão imediata com o versículo 14, que é o início do trecho de hoje, que diz assim: como, porém, invocarão em quem não creram? Todo que invocar será salvo. Mas como invocarão aquele em que não creram? O tema da invocação ao Senhor tem um segmento por meio da pergunta. Dessa pergunta, e o tom dessa pergunta, de modo muito especial, se estabelece quando nós consideramos os versículos de 16 a 21, que é o final desse trecho que eu li para vocês, que começa assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Quem invocar será salvo. Como é que vão ser salvos? Como é que vão invocar? Como é que vão crer? E Paulo diz: bom, é assim que vai ser, sabe? O desfecho da história vai ser assim. E aí ele próprio diz: mas nem todo mundo creu. A obediência é o primeiro fruto do ter crido no Filho de Deus.
Quem não obedece é porque não creu. Paulo apresenta essa cadeia lógica da salvação, destacando que a fé depende da proclamação ativa da palavra de Cristo e que ela se instala como um dom dado por Deus, mas que ela é ativada pela pregação do Evangelho. E ele faz uma série aqui de perguntas retóricas que mostram essa cadeia lógica. Para ver salvação, é preciso crer. Para crer, é preciso ouvir. Para ouvir, é preciso que haja pregação. Para pregar, é preciso ser enviado. E para ser enviado é necessário haver um mensageiro e haver quem envie esse mensageiro. Tudo isso está numa cadeia lógica que Paulo estabelece aqui. E essa cadeia de raciocínio, com 4 perguntas retóricas que ele estabelece, revela a dependência da fé humana da proclamação divina. E, ao mesmo tempo, revela a miséria humana quando a proclamação divina bate a porta do coração e a pessoa endurece o seu coração. É uma só moeda. De um lado é bênção, do outro lado é maldição. A proclamação veio. Aquele que agasalha a proclamação do Evangelho terá virtude da vida eterna. Aquele que rejeita a proclamação do Evangelho, mesmo que esteja dentro de uma igreja, mesmo que seja pastor, mesmo que seja um oficial da igreja, ele não terá vida eterna. É uma consequência da lógica bíblica. É assim que Deus estabelece. Essa palavra ouvir, que Paulo usa aqui, não vou entrar aqui nos meandros, mas temos seminaristas e candidatos por aí, depois eles podem ajudar vocês. Mas essa palavra ouvir, ela está numa forma ativa do verbo grego, que não é apenas a habilidade de captar sons. Se você não é um deficiente auditivo, você está ouvindo tudo que estou falando aqui. Mas ele não está falando disso. Paulo está falando de ouvir de forma a que gere respostas. Se você simplesmente usar a pregação do Evangelho e não gerar uma resposta ao Evangelho, você é o mais infeliz e miserável dos pecadores, porque você foi exposto à pregação da vida eterna e resolveu rejeitá-la. A que ele se refere aqui, a pregação, é o conteúdo do Evangelho, a mensagem do Cristo ressurreto, a mensagem do Cristo que foi crucificado, a fim de que nós, antes mortos, tenhamos vida e tenhamos a bendita esperança da vida eterna. A existência, a missão da igreja, tudo isso está fundamentado na proclamação da palavra de Deus, que deve ser ouvida e respondida por quem ouve a palavra de Deus. E aquele que simplesmente tampona os seus ouvidos espirituais, haverá de dar resposta um dia ao Senhor, quando o seu joelho, tendo ele ou não, se dobrar diante do Deus que julga todas as coisas. Deus fala, e o povo deve ouvir. E quando esse povo ouve, ele deve dar uma resposta. A igreja existe porque Deus fala. Quem participou das quintas-feiras desse ano, lá no começo, nós tivemos um módulo chamado Teologia da Revelação. Deus é um Deus que fala. Muito antes de termos um texto escrito, Deus falava. Falou aos profetas, falou aos reis, falou aos sacerdotes, falou aos seus servos ao longo da antiga aliança, até que o Filho veio e a plenitude da revelação aconteceu. E Deus hoje fala pela pregação do Evangelho. A igreja só existe porque Deus fala. E a igreja vai continuar existindo enquanto Deus estiver falando. Paulo cita Isaías, capítulo 52, versículo 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação.
lá no contexto original de Isaías, ele celebrava o mensageiro que trazia boas notícias a um povo que estava exilado, estava sem poder voltar para a sua liberdade por seus próprios meios. Por isso que ele encerra o versículo 7 lá de Isaías 52, dizendo: o seu Deus reina, você está aprisionado, você está exilado, mas não se esqueça, o seu Deus reina. Isaías está aclamando aquele que traz essa notícia. Você está passando por tudo isso, mas não se esqueça, o seu Deus é aquele Deus que reina. Então Paulo aplica esse mesmo princípio à missão da igreja de hoje. Os pés que anunciam o evangelho são belos, não porque sejam bonitos, mas eles são belos, porque carregam a mensagem que liberta o coração prisioneiro do pecado. Eu vou aplicar em poucas palavras esse trecho. Não existe fé verdadeira sem que uma pregação verdadeira tenha sido trazida ao coração. Os meios pelos quais Deus vai fazer com que essa pregação chegue, com que a sua palavra seja desvelada, aí é com ele. Normalmente, é através de um púlpito de uma igreja séria. Normalmente. Normalmente, é você que prega para o seu amigo, para o seu colega de trabalho, para o seu familiar que não é cristão. Normalmente. Mas ela tem que ser levada. A palavra precisa ser levada. Não existe crescimento espiritual sem exposição fiel da palavra. O que isso quer dizer? É que muitas vezes a palavra da salvação pode ser levada e o coração do impenitente pode acolher aquela palavra, ele pode se converter. Mas o crescimento que vem depois requer que haja uma exposição fiel da palavra continuadamente para que a gente cresça como discípulo. Não existe pregação da palavra sem que se queira pregar a palavra, assim como não existe acolhimento da palavra sem que a nossa natureza, sim, tocada pelo Senhor, mas debaixo da nossa própria responsabilidade, acolha no coração a palavra que é pregada. Estamos aqui numa igreja pequena. Não somos 150 membros. Talvez haja 100 pessoas aqui hoje. Não sei, não contei. Mas eu não saberia dizer quantos aqui estão com a palavra entrando no seu coração e quantos estão divagando neste momento. Isso não pertence a mim. Deus não me deu essa habilidade e graças ao Senhor por isso. Senão cada domingo seria o começo de uma terapia semanal para mim. Até o outro domingo, aí eu ia começar outra terapia. Porque se um pastor, se um presbítero, aqui os nossos presbíteros pregam, se um pregador da palavra de Deus já fica com seu coração acabado quando ele sabe, eu expus, honestamente, eu expus a palavra de Deus. Não sou o melhor orador, não sou o melhor pregador, mas eu expus a palavra de Deus. E quando você sabe que aquilo não gera frutos em algumas vidas, aquilo entristece profundamente o seu coração, imaginem o coração de Deus, que enviou seu Filho unigênito para uma cruz como essa, dar até a sua última gota de sangue. E as pessoas fazendo ouvidos de mercadores. Vocês imaginem, nessa antropopatia que fazemos, como é o entristecimento do Espírito Santo. Não basta escutar, é preciso ouvir. E uma vez ouvindo, é preciso responder favoravelmente. Avançando, os próximos 2 versículos, o 16 e o 17, vão nos dizer que nem todos os que ouvem a mensagem do Evangelho vão crer nela. E Paulo entra mais nesse meandro.
Paulo começa a usar cada vez mais o Antigo Testamento, algo que ele já vem fazendo toda a epístola, mas aqui ele começa a usar Salmo, Isaías, depois ele vai usar Deuteronômio, vai de novo para Isaías. E ele vai citar, nesses textos do Antigo Testamento, exatamente isso. A palavra é ouvida, mas nem todos internalizam a ponto de crer. E depois ele volta para o princípio que ele estabelece como sendo teológico, de que a fé nasce ao ouvir a mensagem centrada em Cristo e que isso precisa dar frutos. Ele se refere a Isaías 53, 1, para mostrar que a fidelidade ao anúncio nem sempre gera obediência. E Paulo faz uma pausa dolorosa nesse texto. Versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Por quê? Isaías é quem diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? O que Isaías está dizendo é: Senhor, a gente prega, mas quem creu? O profeta estava expressando um lamento. Mas é verdade, houve sim um remanescente que creu na pregação do servo sofredor de Israel. Mas Isaías sabia, como todos os profetas sabiam, que a palavra de Deus deveria ser proclamada e proclamada e proclamada e repetida, repetida, repetida. E assim é até hoje. O evangelho tem sido anunciado, mas o profeta diz: será que alguém creu nisso? E esse é o paradoxo da missão da igreja. Porque a palavra pode ser pregada com toda fidelidade, mas nem todos creem na palavra de Deus. A fé surge por meio do ouvir a palavra de Cristo. Versículo 17. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo, é literal. Lá em Efésios 2, 8 e 9, o mesmo apóstolo Paulo tinha dito o seguinte: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, mediante a fé. E isto é dom de Deus. A fé é dom de Deus. Paulo está afirmando agora que o meio para que a fé venha até nós é um ouvir atento e operoso, que gere uma resposta positiva à transformação. Se você é crente há 5, 10, 15 anos, e você não mudou, ou se você está andando de marcha ré, tenha certeza que você precisa se converter. Se o Senhor viesse num clarão nesta noite, e com aquela voz estrondosa do Antigo Testamento, me dissesse: Joel, você bota a mão no fogo por fulano, eu diria: de jeito nenhum, Senhor. Nem por mim, quanto mais por ele, ou por ela. A palavra é totalmente operosa, é totalmente poderosa, é totalmente transformadora, mas ela requer obediência, e só obedece quem creu. Você quer saber se você obedece? Lembra da sua segunda-feira passada? Lembra da terça-feira passada? Da quarta-feira passada? Dos 10 dias passados? Dos 20 dias passados? Lembre da sua relação com sua mulher ou com seu marido. Lembre da sua relação com seus filhos ou com seus pais. Lembre do que você é quando não tem ninguém vendo você. Aí você vai saber se é transformado ou não. Você vai saber nessa hora se você está indo para o céu ou para o inferno. É simples. É tão simples quanto a coerência que Paulo estabelece aqui. Mas, como eu falei, o difícil não é saber isso. O difícil é engolir essa verdade. Salvação não é automática para todos.
Ela é limitada àqueles que creem em Cristo. E os que creem em Cristo são os eleitos do Senhor. E eles certamente virão à fé. O Novo Testamento não fala em lugar nenhum que Deus salva automaticamente todo mundo. Não é assim, você vai lá, liga um botão, liga na tomada, agora já sou salvo. Não é assim. A condição para a salvação é muito clara, para receber os benefícios da cruz de Cristo. Nós temos que colocar a confiança de forma plena no Senhor Jesus Cristo. No mínimo, a gente vai dizer que a expiação é limitada aos crentes, aos verdadeiros crentes. Para ser assim, bem raso. Jesus não morreu por todo mundo. Jesus morreu por aqueles que creem. E aqueles que creem são aqueles que foram chamados de forma eficaz pelo Senhor. Ele morreu pelos que creem. E diante disso tudo, eu sou forçado a dizer pela Escritura que aqueles que creem são contados entre os eleitos e esses virão a crer. Vejam bem, se você tem uma dificuldade muito grande em viver como cristão, em dar frutos de cristão, você precisa consultar o seu coração para saber. Se você é um crente que precisa tomar uma rasteira do Senhor até você se consertar com Ele, e Deus faz isso, porque Ele disciplina o filho a quem Ele ama. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu vi isso acontecendo ao longo da minha vida, principalmente ao longo de quase 30 anos de ministério pastoral. Se Deus quiser, eu vou comemorar aqui com vocês em fevereiro do ano que vem. Mas eu tenho uma notícia que para você talvez não seja tão agradável. Preste atenção. Pode ser que você não tenha sido um eleito do Senhor. Isso é uma fatalidade. Mas como é que você vai saber disso? Você não vai. E nem eu. A sua responsabilidade é obedecer, é crer. E se você conseguir fazê-lo, você foi um escolhido do Senhor. Porque só eles conseguem isso. Vou falar algo que eu já falei neste púlpito. Não existe uma coisa chamada crente fraco. Ou você é crente, ou você não é. Não se satisfaça com o caminho da perdição. Ouvir o Evangelho aplicando para esse trecho é um ato de responsabilidade e cada vez que a gente ouve a palavra, a gente precisa responder a palavra com fé. Agora é possível que haja resistência do nosso coração. Não desanime. Confie no Senhor. Ouça a palavra, não com os ouvidos apenas, mas que ela desça ao coração e dê frutos de obediência ao Senhor. Pessoas na igreja que não demonstram transformação e se mantêm com frutos mundanos são como os judeus contra os quais Paulo fala aqui. Vocês não ouviram? Claro que ouviram. Mas eles rejeitaram a palavra de Deus e por isso foram rejeitados por Deus. Eles não foram rejeitados por Deus porque eram feios, porque nasceram ali no Oriente Médio, ou porque tinha pobre entre eles, ou porque um era mais clarinho, o outro era mais escurinho. Não! O Senhor não faz acepção de pessoas. Eles rejeitaram o Senhor. E ao final, a rejeição de Deus veio sobre eles. Eles eram do povo da aliança e foram rejeitados porque rejeitaram a oferta da palavra do Senhor. Não confie no fato de você ser membro de uma igreja, nem da nossa, nem de qualquer outra. Quem é verdadeiramente filho de Deus não põe sua confiança nas coisas deste mundo, que as coisas deste mundo são vãs e passageiras. As coisas quebram. O mundo
têm períodos de validade. Empregos se perdem. Vigor acaba. Saúde vai embora. Não ponha a sua esperança nas coisas deste mundo, porque você vai quebrar a cara. Finalmente, os versículos 18 a 21. Paulo demonstra que a palavra foi amplamente proclamada, mas a rejeição de Israel é explicada por sua obstinação. É o pecado que a Bíblia compara à feitiçaria. A obstinação, sabe o que é obstinação? Ser cabeça dura. Isso é um sujeito obstinado. Pois a Bíblia, lá em 1 Samuel, vai dizer que o pecado da obstinação é semelhante ao pecado da feitiçaria. Está cheio de feiticeiro no meio da igreja, porque é cabeça dura. Paulo demonstra que houve propagação universal da palavra, mas mesmo assim a rejeição de Israel é explicada, e ele vai explicando isso usando referência de Deuteronômio, de Isaías, e ele vai usando as referências para dizer, eles ouviram, mas resolveram rejeitar. Eram obstinados, cabeça dura. Mas pergunto, diz Paulo, será que eles não ouviram? Versículo 18. E ele responde imediatamente, é claro que sim. Será que vocês todos não ouviram? E eu vou responder perante o Senhor, claro que ouviram. Ninguém aqui é inocente perante Deus. Israel ouviu, mas Israel resistiu. Ele demonstra que a rejeição de Israel, vejam que paradoxo, já era previsto por Deus. Isso evidenciava tanto a soberania da graça divina, ao alcançar os gentios, que somos nós, quanto a própria paciência de Deus diante da desobediência persistente do povo que ele escolheu para ser o seu povo. Para consolidar a sua tese, Paulo vai falando que aquela rejeição de Israel não pegou o Deus de surpresa, ou você acha que a sua rejeição pegou o Deus de surpresa? Você acha mesmo? Você consegue fazer alguma coisa? E Deus fala assim, fulaninho fez, eu não sabia que ele ia fazer. Você acha mesmo? É uma tolice sem precedente alguém achar que faz coisa escondida de Deus. Deus já havia anunciado que chamaria um povo que não o buscava, eram os gentios, e que estenderia as mãos a um povo que era plenamente desobediente porque não tinha ouvido ainda o chamado de Deus. E aqui nós temos dois atributos de Deus aparecendo no meio da fala de Paulo, que é a soberania de Deus manifestada através da sua graça e a enorme paciência com que Deus vem tratando aqueles aos quais a palavra é pregada desde tempos imemoriais. Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos, diz o versículo 21, que é o finalzinho dessa leitura. Todo dia Deus tem estendido a sua mão de paciência para a igreja de Cristo. Agora, no século 21, 2025, um povo que é rebelde, assim como Israel, um povo que anda por um caminho que não é bom, que é diametralmente oposto ao evangelho, que é a notícia boa que pode ser dada. O contrário do evangelho é o caminho do pecado. É a boa notícia e a má notícia. A boa notícia vem do Salvador, a má notícia vem do caminho da desobediência. Por quê? Livro de Juízes, cada um fazia o que achava que tinha que fazer. E não é assim? Que é o mais comum de se ver hoje? Eu falei aqui atrás, hoje. Às vezes o pastor vai falar alguma coisa com um sujeito, semana que vem ele já está em outra igreja. Quando vai para alguma igreja? Cada um faz o que acha que é certo. Só que o nosso
certo não tem nada a ver com o certo de Deus. Paciência, uma aplicação breve. Deus persevera em seu chamado. Nós devemos imitar Deus quando continuamos a falar para as pessoas. Foi John Stott que falou, um dos problemas mais difíceis do ministério pastoral é todo domingo você pregar para a mesma igreja, a mesma palavra de Deus e as pessoas continuarem do mesmo jeito. Continue orando por quem rejeita, porque se ele for chamado mesmo que ainda não dê frutos, pode ser que ele dê. E uma das formas que você pode orar por quem tem a sua cerviz endurecida é você rogar ao Senhor para que Ele use todos os seus recursos para que pelo menos a alma seja salva. Foi assim que Paulo orou. Quando eu era criança, tinha um sujeito numa igreja, não vou dizer qual era, nem vou dizer quem era o sujeito. Mas ele se afastou do caminho do Senhor. Ele prosperou muito financeiramente. E ele adquiriu uma frota de caminhões. Naquele tempo, era um empresário dessa natureza, naquele tempo não era uma coisa tão comum. E eu me lembro que uma vez, eu era criança, adolescente, pré-adolescente, sei lá, e depois essa história me foi contada novamente, eu fiquei lembrando. Mas um dos irmãos dele, que era um oficial nessa igreja, falou para ele, rapaz, você tem que reconsiderar o seu caminho, você tem que se reconciliar com Deus. Naquele tempo não existia cartão de débito, de crédito, essas coisas, todo mundo andava com dinheiro vivo. E o bolso dele era gordo. Sabe aquele bolso gordo? E na hora, ele respondeu assim, ele deu um tapa no bolso e falou, agora o meu Deus está aqui. Ele tinha sido criado na igreja, ele sabia o que estava falando. Em coisa de 2 anos para 3, aquele homem perdeu tudo. Começou a acontecer uma coisa atrás da outra e ninguém conseguia ajudá-lo. Ninguém. A impressão que dava é que se alguém se metesse para ajudar, ia afundar junto. Família não conseguia ajudar. Ele perdeu tudo. Perdeu empresa, perdeu frota, perdeu família. Ficou sem nada e sem ninguém. Virou um mulambo, um maltrapilho. E ele foi um grande exemplo para todo mundo. Por outro lado, agora há pouco tempo, alguns homens de Deus passaram para o Senhor. E a gente fala assim, eu nunca ouvi uma vírgula de escândalo dessa vida, um sujeito com uma vida pública. Alguém aqui, vou citar o nome porque é elogioso, alguém aqui já ouviu um escândalo sobre o Dr. Russell Shedd? Alguém já ouviu? Alguém ouviu um escândalo sobre R.C. Sproul? Gente como nós, pecador como nós. O resultado pode ser de extrema bênção ou pode ser de miséria absoluta. Nós sabemos que toda paciência tem limite. E a de Deus também. Um dia Deus cessa o seu chamado. Um dia Deus cessa a sua paciência. A eficácia da palavra de Deus jamais cessará. Nós precisamos ser humildes e reconhecer quando pisamos fora do caminho, enquanto há tempo de voltar para Ele. Podemos concluir que Romanos 10, esse trechinho que eu li, do 14 ao 21, é o coração de Paulo, em que ele lamenta, parece que ele está chorando quando manda escrever isso aqui, quando dita isso. Eram os irmãos de carne, de sangue dele. Parece que ele está chorando, o coração está pulsando.
E ele demonstra claramente que Deus decreta o fim, assim como decreta o meio. A salvação e a proclamação são decretados por Deus. O mesmo Deus que escolhe, ele também envia a sua palavra. Ele faz a palavra chegar até aquele que vai ser salvo. Se você já crê em Cristo da forma correta, como eu quis explicar hoje, é porque alguém foi enviado até você. A palavra foi pregada até você. Você ouviu e você respondeu com fé. Você deu frutos de obediência. Agora você é parte de uma cadeia da missão que Deus deu à igreja. Mas aos que ainda não creem dessa forma, ou que se iludem com uma falsa fé, hoje o evangelho foi anunciado. Hoje ele foi anunciado. Qual é o seu dever diante de Deus? Ouvir e responder. Conta-se que durante a Segunda Guerra Mundial, naqueles bombardeios lá de Londres, foram intensos, terríveis, tinha um carteiro. Por incrível que pareça, em lugares em que a guerra está comendo solta, a vida continua. Na maioria dos países, porque tem que continuar. E o carteiro estava lá com sua bolsa, correndo para cima e para baixo, tentando entregar cartas. E num daqueles momentos houve um bombardeio por onde ele estava passando e os escombros de um prédio o soterraram. Ele não morreu, mas foi soterrado. Alguns poucos dias depois, 2 ou 3 dias depois, ele foi encontrado. As equipes de busca conseguiram encontrá-lo. Ele estava muito ferido, mas encontraram aquele homem agarrado com a bolsa, a sacola das cartas dele. E perguntaram para ele: "Você está bem?" E ele não respondeu se ele estava bem. Ele falou assim: "Eu ainda tenho que entregar todas essas cartas." Numa alegoria muito simples. Assim deve ser a vida de cada crente sincero. O mundo está em ruínas. Parece que caiu em cima da gente. Mas o crente sincero carrega uma mensagem que pode salvar. A carta é a palavra de Cristo. Enquanto houver um coração que precise ouvir, nós temos uma entrega que precisamos fazer. Do outro lado, tinha alguém para quem ele entregou a carta. E não adiantava receber a carta se não abrisse para ler o que tinha dentro. Aquele carteiro teria quase morrido à toa se a pessoa não abrisse a sua carta. Se o carteiro entrega, alguém precisa abrir. Se alguém prega, você precisa ouvir. É assim que funciona. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação. Que os nossos pés sejam formosos, não porque trazem algo de nós, mas porque trazem a esperança da vida de Cristo. Que seus ouvidos sejam atentos e que não deixem passar a oportunidade da salvação, a oportunidade do concerto com Deus. Que mais tenho eu para falar? Nada. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Vamos ficar de pé? Essa é a beleza do Evangelho. Porque agora, neste exato momento, eu tirei uma bigorna das minhas costas. O peso
da pregação saiu de mim e foi para você agora. Vamos dar uma resposta uníssona na palavra de Deus. Está aí no seu boletim. Todos juntos. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Eu vou dar alguns segundos de silêncio para você. Você sabe o que vai acontecer no seu coração. Agora é você e Deus. Depois eu oro com você.